olá, habitantes do Terra, eu sou o Luiz Abel Jornaleiro, num vídeo de notícias. Saiu recentemente o trailer do Coringa, tá, do filme do Coringa, que vai ter os dados básicos do trailer e do filme, né, que vai ter a direção do Todd Phillips, que é o mesmo cara que dirigiu os filmes do Se Beber Não Case. Tem a produção do Todd Phillips, do Martin Scorsese, do Bradley Cooper, né, cara que tá no Se Beber Não Case também. E, pra quem não sabe, o personagem Coringa foi criado pelo Jerry Robinson, pelo Bill Finger e pelo Bob Kane. Tá, o roteiro é do Todd Phillips e do Scott Silver. Quem assistiu o trailer do filme do Coringa percebeu que ele vai ser um filme bem denso, vai ser um drama, ele vai ser um filme extremamente dramático. Eu acredito que ele pouco vai trafegar no mundo dos quadrinhos de uma forma geral, né? Ou pelo menos de uma forma mais pastelona ao qual a gente está habituado. Eu deixei essa HQ aqui para vocês terem uma noção dessa obra-prima, né, do Alan Moore, que é o Batman Piada Mortal, ao qual, na minha opinião, pela experiência que eu tenho como leitor e pela experiência que eu tenho como uma questão de visão de cinema, eu acho que o filme vai se aproximar mais da Piada Mortal do que qualquer outro quadrinho dentro do universo dos quadrinhos. Mas vocês têm que entender que cinema e quadrinho, por mais que sejam linguagens semelhantes, eles são propostas diferentes, pessoal. O filme é uma coisa, a película, a obra cinematográfica é feita para atingir uma massa extensa, maior. E o quadrinho, ele é feito para atingir uma grande massa também, mas quem acaba se aficionando pelo quadrinho é o pessoal que já é fã de quadrinho ou é levado a colecionar por indicação de um amigo assim assado. Mas eu conheço, pela experiência que eu tenho, uma grande parcela de pessoas que se interessam pelo quadrinho, muitas vezes tiveram um primeiro contato com o cinema. Eu fui um deles. Assisti o filme de 78 do Superman, curti aquilo ali, foi minha porta de entrada para esse mundo maravilhoso e desde então fui só entrando e me perdi. Eu vou passar alguns pequenos dados técnicos para quem não sabe quem é o Coringa, para quem não sabe a origem do personagem, mas vai ser bem rápido mesmo para a pessoa que está assistindo o vídeo e assistiu o trailer e não sabe quem é o personagem, entendeu? Porque esse vídeo eu vou fazer para quem já é iniciado, para quem não é. O Coringa, né, ele foi um personagem que foi criado pelo Jerry Robinson, tá, em parceria com Bob Kane, o Bill Finger, e ele estreou na edição do Batman 1, em 1940, em abril. Tá? Ele e a Mulher Gato, os dois praticamente iniciaram juntos ali, tiveram a porta da estreia nessa edição. A história do Coringa, a primeira aparição dele não mostra a origem do personagem, não mostra quem ele é e tal, só mostra ele cometendo uma série de crimes ali e desafiando o Batman e a polícia resolver impedir que esses crimes aconteçam. Só que ele foi um personagem criado pelo Jerry Robinson e pelo Bob Kane e pelo Bill Finger para morrer logo em seguida no final da trama. Porém, a receptividade dele foi tão positiva que os autores decidiram manter ele na galeria de vilões do Batman e ele está até hoje, então, é um dos maiores vilões um ícone da cultura pop, né, cara, da vilania, de uma forma geral. Ele ultrapassou o quadrinho, ele se enraizou no cinema com atuações grandiosas do Heath Ledger, né, cara, que ganhou o Oscar póstumo pelo Batman Cavaleiro das Trevas, o Jack Nicholson também, que é um ator fenomenal, um cara top, né, e de uma forma mais galhofa pelo César Romero, na época do Batman de 66 da série, e recentemente no Esquadrão Suicida, né, pelo Jared Leto. Agora, atualmente, pelo ator o Joaquin Phoenix. O trailer eu achei fenomenal, achei muito bom, mas eu quero falar para vocês algumas coisas que são até importantes, vou até pontuar aqui o que eu já falei, dentro da mitologia do personagem, né, cara, do personagem Coringa. O que é o cinema da DC hoje? O cinema da DC hoje, fazendo um comparativo com o da Marvel, ele é ruim. Ele é um cinema que pouco funcionou, ele não teve a mesma projeção que o cinema da Marvel teve. A Marvel, ela criou a Marvel criou toda uma estrutura de cinema, com o Homem de Ferro, e foi plantando easter eggs, eles criaram uma estrutura cinematográfica imbatível, e esse mérito é deles, é total. A DC, infelizmente, foi criando uma estrutura semelhante, mas o problema da DC é que eles tentaram alcançar a Marvel em 2 ou 3 filmes, e isso não tinha como. Tá. Eles fizeram o Man of Steel, depois eles fizeram o Batman vs Superman, não funcionou muito bem, foi um filme que não deu certo, né, cara, porque ele é um filme cheio de elemento, ele é um filme cheio de informação e pouca profundidade. Eu acho que ele não funcionou em relação a isso daí. Eu acho que ele foi um filme assim que, como é que se dizia assim, ele foi um filme que visualmente foi muito bom. Ele é um grande espetáculo, é um espetáculo pirotécnico muito bom, tô falando do Batman vs Superman, mas infelizmente em termos de roteiro e profundidade ele ficou confuso para quem nunca conheceu ou não conhece o universo dos quadrinhos e não funcionou muito bem.
Então, essa é a parte ruim. A DC funcionou no cinema com Man of Steel, que eu acho que é um bom filme, é um bom reboot de Superman. Mulher Maravilha também foi um filme muito legal, cumpriu seu papel, mostrou a mitologia da personagem. E o filme do Aquaman, que era uma coisa desacreditada, funcionou muito bem. O Batman vs Superman e o Esquadrão Suicida foram, infelizmente, a coqueluche dos filmes da DC, o que fez com que a DC desse um retrocesso muito grande no cinema. E isso a Marvel ultrapassou a DC. Isso a Marvel criou e eles ultrapassaram a DC. Só que a grande verdade é que a Marvel criou, dentro dessa mitologia de vários filmes que se interligam, um mercado cinematográfico que se linka ao quadrinho, que ele se engessou. Entendeu? É como se todos os filmes de quadrinhos que fossem feitos tinham que ter uma ordem de mercado natural, de que o próximo filme tem que ter ligação com o Batman, aí o filme do Batman tem que ter ligação com o Superman tem que ter ligação com a Liga. Cara, isso é um mercado bom cinematográfico que impulsiona a vida do quadrinho? Sim, isso é muito bom. Mas ele acaba, ao mesmo tempo, limitando essa indústria, fazendo com que os filmes tenham que se interligar. Tá? Então, essa é a parte boa. A parte boa é que ele traz um fã que nunca leu um quadrinho do Vingadores a assistir o filme dos Vingadores e vir querer descobrir a raiz de tudo, ler o quadrinho, procurar, isso é excelente, uma baita porta de entrada e um impulsionamento muito forte, mas em contrapartida, ele deixa os produtores amarrados a Robert Downey Jr., a Chris Evans, tu entendeu? Tu fica amarrado a toda uma sustentação de cinema, a toda uma estrutura. E eu acho que o Coringa vai romper essa barreira. Conversando com o diretor, a gente acha que o filme do Coringa vai apresentar como cinema é um cinema obra de arte, é um cinema arte, é cinema, entendeu? Não estou dizendo que ele vai ser menos quadrinho e mais cinema. Eu acho que ele vai trafegar entre os dois mundos, mas sem se apegar a cronologias, sem se apegar ao Batman do Ben Affleck, ou ao Batman do Christian Bale, ou qualquer outro Batman. Ele vai ser um filme solo. Ele vai ser um filme que vai funcionar só ele, entendeu? Eu tinha feito, inclusive, uma postagem esses dias no Facebook falando, a primeira impressão que eu tive depois que eu assisti o trailer do Coringa é que o Coringa, para quem não sabe, é um personagem, na minha opinião, e isso fica muito bem retratado na Piada Mortal, ele é um personagem que funciona muito bem sozinho. Ele não precisa, isso que eu falo até parece bobagem, mas ele não precisa de um Batman para funcionar. Ele não é que nem foi o filme do Venom, que o Venom pode ter sido um bom filme na visão de alguns, mas sem Homem-Aranha parece que ele não funciona. Fica faltando alguma coisa, entendeu? Fica faltando um start, um elemento inicial. E o Coringa, pelo que a gente pôde perceber no trailer, assim, ele é um personagem que vai se criar sozinho, ele vai emergir sozinho, ele vai surgir sozinho, ele vai se autossustentar sem ter, digamos, a presença de um Batman para que isso aconteça. Diferente do que toda a mitologia do quadrinho vem pregando nos últimos anos, que depois do surgimento do Batman veio a galeria de vilões. Os vilões, lunáticos, o Coringa, Duas Caras, Pinguim, por aí vai. Como se o Batman tivesse impulsionado, dado start para isso. Eu acho que o filme vai trafegar exatamente contra. Ele vai numa outra maré. Ele vai ser mais cinema, ele vai ser mais nível de arte mesmo. As referências ao Chaplin, a música do Chaplin tocando de fundo, entendeu? Coreografias baseadas em Charlie Chaplin. Então vai ter toda uma linguagem de cinema mesclado à poesia do quadrinho, mas de uma forma que ele vai se sustentar sozinho. E isso eu acho, conversando com o diretor, que é o que vai ser o ponto de ruptura. Que vai mostrar que o filme do Coringa, tanto o filme do Coringa quanto qualquer outro filme da DC, pode ser feito sem se engessar nessa estrutura cinematográfica que a Marvel montou, entendeu? Pessoal, isso não é uma crítica negativa ao que a Marvel fez, não é nada disso, muito pelo contrário. Eu só tenho a agradecer, porque os filmes da Marvel, tanto Capitã Marvel, Thor, Homem de Ferro, Vingadores, fazem com que os leitores, os espectadores do cinema saiam do cinema e venham na minha loja comprar o quadrinho para entender, para ter o contato com o quadrinho e enxergar muitas vezes o que eles viram no cinema no quadrinho, né, que é a proximidade. Então isso aí é muito bom para o mercado, mas em compensação traz aquelas limitações que eu mencionei. E eu acho que o filme do Coringa vai romper essa limitação. Ele vai ser o ponto de ruptura, vai ser a resposta criativa da DC a uma maré de filmes ruins ou de filmes medianos. Então eu sinto que ele pode ser, de repente, um filme que só ele vai ser assim, depois a DC mude o plano de ação cinematográfico deles e decidam montar uma franquia que seja semelhante à Marvel. Mas eu sinto que o filme do Coringa vai ser uma pequena obra de arte. Pelas cenas que a gente viu, o Joaquin Phoenix é um cara que se entregou pro papel, ele tá bem magro, ele tá uma coisa mais debilitada, um cara que
passa por várias situações durante a vida dele, né, cara, uma série de dramas e tristezas, e faz com que o personagem, num determinado momento, né, cara, o gatilho dele se acione para a insanidade, e desde então ele tome as rédeas da situação e faça com que Gotham vire um caos. Tem vídeos, inclusive, na internet mostrando vários easter eggs do Bruce Wayne que aparece no trailer, né, cara, e tem uma série de easter eggs lá que é bem interessante vocês darem uma goribada. Mas a minha intenção ao fazer esse vídeo é que, de repente, espero que quando o filme sair, a minha expectativa seja atingida com o que eu estou falando aqui, ou mais. Eu gostaria que não fosse menos. Eu acho que o filme do Coringa tem tudo para ser um ponto de ruptura dentro não só do cinema / quadrinho, mas do cinema obra de arte. O Nolan, acho que foi um cara que se ousou e fez um pouco mais com a trilogia dos filmes do Batman, que são filmes que trafegam no quadrinho, mas eles têm um forte pé dentro do cinema, e mesmo assim eles foram filmes feitos com uma excelente qualidade. Uma grande qualidade de roteiro, atuação, são filmes primorosos. Pode não ser o Batman que tu lê nos quadrinhos, mas a essência do Batman tá ali. E eu sinto que a essência do Coringa vai estar nesse filme, tá? Espero que vocês curtam o vídeo, tá? Se inscrevam no canalzinho, desculpa se ficou muito longo, mas é isso aí, tá? Abração de jornaleiro, se inscrevam no nosso canal, né? Tocou o sininho, um videozinho novo chegando pra vocês. Abração do jornaleiro e até mais.